E aí pessoal, eu sou o Elton Fernandes e bem-vindo a GetForest. Na aula de hoje a gente vai estar aprendendo a como gerar um mapeamento de área afetada por inundação a partir de dados do Sentinel-1, ou seja, a partir de dados de radar. Tendo em vista que esses dados eles conseguem fazer imageamento de área mesmo com grandes incidências de nuvens, o que é um problema quando a gente vai estar trabalhando ali com dados ópticos. Quem nunca pegou ali uma imagem do Sentinel-2 ou do Landsat principalmente e ela estava recoberta de nuvens, não é verdade? Então a gente vai estar trabalhando hoje com este dado de radar que não é afetado por essa ocorrência de nuvens. E a gente vai estar fazendo exatamente esse produto aqui, que é um mapeamento da área afetada por inundação, onde a gente pode ver, além da mancha de inundação, a densidade de concentração de sedimentos que foi captado pelo imageamento do satélite. Tá bom? E, é claro, a nossa data de referência aqui será o evento que ocorreu em maio do ano passado, no Rio Grande do Sul. Tá ok? Então, vamos para a aula. O primeiro passo que a gente deve fazer aqui é definir a nossa área de interesse. Então, eu vou dar um zoom aqui sobre a região de Porto Alegre e vou definir, através de um polígono, a área aproximada de interesse. Eu não vou estar trabalhando apenas com o perímetro desse polígono, mas sim com a banda espectral que recai dentro desse polígono. Tá ok? E para estar chamando essa coleção de imagens do Sentinel-1, já que vamos estar trabalhando aqui com dados de radar, precisamos primeiro observar essa coleção. Para isso, iremos digitar aqui S1GRD, que é o código identificador do Sentinel-1 aqui dentro do GE. E aqui dentro da página, onde estão armazenadas as informações sobre o Sentinel-1, nós temos o ID de acesso da Image Collection, que é justamente esse código bem aqui. Iremos copiar esse código, Ctrl C, iremos dar um close. Uma vez copiado o ID, o que eu vou criar é definir naquele ID como uma variável. Então, vou criar var. Eu vou chamar essa variável de S1 Collection, ou coleção do Sentinel-1. Então, basta dar eu dei o Ctrl C naquele link, então basta vir aqui e dar um Ctrl V. E como eu quero um conjunto de dados muito específico para um ano, para uma data específica e para uma configuração de dados específicos de bandas polarizadas, eu vou precisar passar alguns filtros para que o GE me retorne apenas aquele dado específico que eu quero. O primeiro filtro que eu vou estar passando aqui vai ser um filtro de geometria. Para ele, eu vou apertar em ponto e vou digitar Filter Bows. Esse Filter Bows vai ser equivalente à minha Geometry, que é justamente essa Geometry aqui que poderia estar recebendo outro nome também, como por exemplo, área interesse. Tá bom? Esse poderia ser o nome da minha Geometry. Basta eu copiar esse nome, Ctrl C, e adicioná-lo aqui, Ctrl V. Como ela é um objeto e não uma string, eu não preciso colocar entre aspas, tá bom? O próximo filtro vai ser um filtro de datas, porque eu quero obter uma coleção de dados para apenas um intervalo específico de dias, que são os 15 dias iniciais ali do processo de inundação que se deu no Rio Grande do Sul nesse período. Ou seja, apenas ali para a data de 1º de maio até o dia mais ou menos 15, talvez 12 de maio, tá ok? Que foi o período onde as inundações elas estiveram ali no seu auge e que foi imageado pelo Sentinel-1, tá bom? Eu verifiquei uma consulta prévia antes de fazer essa aula aqui para vocês, né? Claro, com todo o carinho aqui, professor. E eu pude perceber que houve duas passagens de satélite que imagearam essa inundação no mês de maio. Uma foi ali antes do dia 12 e uma foi depois do dia 12. Então, eu vou querer apenas o primeiro imageamento que configura o período antes do dia 12, tá bom? Então, vamos lá. Vou passar agora a data. Já coloquei filter date, aspas simples, e vou 2024, mês 5, mês 5, dia 1º, vírgula simples, repito o processo, aspas simples, 2024, 05, o dia 12. Não, só espaçamento. Agora,
O terceiro filtro que eu vou passar vai ser um filtro para definir a resolução espacial do dado de radar que eu vou querer. Porque se eu vim aqui no catálogo do... Porque se eu vim aqui no catálogo de dados do Sentinel-1, eu tenho que aqui na descrição, deixa eu colocar para português, fica melhor de falar aqui assim. Aqui eu tenho que a informação de que essa estrutura de dados desse catálogo, ela fornece imagens do Sentinel-1 para 3 tipos de resolução espacial. Aqui, ó, cada cena tem uma das 3 resoluções espaciais, 10 metros, 25 metros e 40 metros. A resolução espacial que eu vou querer estar trabalhando aqui com vocês é uma resolução de 10 metros. Então, eu vou passar um filtro que vai me retornar os dados de radar que possuem apenas essa resolução de 10 metros. Tá ok? Então, o primeiro passo é filter. E aqui eu vou passar uma outra estrutura de filtro, filter.eq. O que é esse eq? Basicamente, eu estou falando para ele me retornar todos os dados ou todas as informações que estão iguais àquele conjunto de informação que eu vou estar inserindo aqui. Que no caso vai ser informações referentes à propriedade do meu dado. Se eu voltar aqui no catálogo de dados, bem aqui em propriedades da imagem, eu tenho a configuração, o nome da configuração da estrutura da resolução espacial, que se eu não me engano aqui está com o final de meters, que é metros. Cadê? Aqui, ó. Resolution meters. E ele pede como tipo de estrutura uma tupla, que possui a descrição da resolução em metros. Basicamente, o que é essa tupla? É um código numérico. Tá bom? Então, tem que inserir essa configuração, resolution metro, e tenho que dizer qual vai ser a minha resolução. Isso em um dado numérico. Então, aspas simples, porque é uma string. E aqui, como é uma dupla, eu tenho que botar um dado numérico. Então, 10, que é a resolução, o tamanho da resolução espacial que eu vou querer. Agora, eu vou passar um filtro para mim obter apenas um perfil de órbita do satélite do Sentinel. Porque o Sentinel-1 ele faz a chamada órbita polar. Na órbita polar, ele possui 2 tipos de visada, que basicamente é a visada ascendente. Opa, foi criando aqui um polígono grande, não sei querer. Que é a visada ascendente. Quando ele está subindo do polo sul para o polo norte, a gente chama de órbita ascendente. E quando ele está descendo do polo norte para o polo sul, ele é o que a gente chama de órbita descendente. E eu vou querer uma imagem que ela está na órbita descendente, de quando ele está descendo do norte para o sul. Tá ok? E vou fazer basicamente a mesma configuração que eu fiz aqui em cima, no filtro de resolução espacial, onde eu vou querer uma informação que está no metadado, ou na propriedade de dados aqui da imagem, da coleção de imagens do Sentinel. E ela está com o seguinte nome. É este nome bem aqui. Eu vou copiar esse dado e ela pede uma string. E essa string tem que ser ou o nome ascendente ou o nome descendente. Tá bom? Close. Substitui aqui. E aqui, como é uma string, aspas simples. E tem que ser o nome descendente. Então, vou escrever aqui descendente. Pronto. Agora, repetindo a informação ali de cima, eu vou querer pegar 2 conjuntos de dados de polarização usando uma estrutura similar de filtragem, mas não igual, porque aqui em vez de eq, eu vou estar substituindo por uma list contain, tá bom? List, tem que ser em minúsculo, list contains. O que é essa lista contains? É basicamente uma lista de informações que eu vou estar requerendo lá das propriedades do meu dado, que no caso vai ser o tipo de sinal de polarização emitido e recebido pelo Sentinel-1. Se eu vier aqui em propriedades novamente,
e baixar aqui um pouquinho a descrição, botar para traduzir novamente, eu tenho aqui que ele me fala a seguinte informação. Cada cena contém uma ou duas de 4 bandas de polarizações possíveis. O que são essas polarizações? É basicamente a forma como o sinal é emitido e como ele é recebido pela antena do Sentinel-1. Tá ok? Então nós temos aqui uma, duas ou 4 bandas de polarizações possíveis, combinações possíveis, que dependendo da configuração de polarização do instrumento, as combinações possíveis são bandas únicas do tipo VV ou HH e bandas duplas do tipo VV mais VH ou HH mais HV. O que significa cada um desses? Basicamente, VV é um sinal que é emitido na vertical e recebido na vertical. HH é um sinal que é emitido na horizontal e recebido na horizontal. VH é um sinal que é emitido na vertical, mas recebido na horizontal. E HV é um sinal que é emitido na horizontal e recebido na vertical. Eu quero uma banda dupla, que ela emite o sinal VV mais VH. Tá ok? Então, eu vou querer pegar esses dois tipos de bandas e estar carregando aqui no GE. Vou fechar, vou colocar em inglês, porque senão vai bagunçar aqui o código. E eu vou procurar aqui em propriedades no catálogo novamente, aonde estão inseridos essas informações, aonde aqui nas descrições está essa informação. Basicamente, ela vai estar aqui, em Transmit e Receiver Polarization. Né? Ele vai estar bem aqui na transmissão e recepção da polarização. Vou botar o Ctrl C aqui nessa descrição. E eu vou querer pegar esses dois, VV e VH. Vou dar um Close. Substituir aqui. E substituir aqui embaixo também. E aqui eu vou colocar VV em maiúsculo e VH em maiúsculo também. E pronto. Terminei de passar todos os filtros que eu estava almejando. Agora, se eu der um map.addLayer e pedir para ela me mostrar essa cena, que no caso é o S1 Collection, ela vai me carregar a coleção de dados para esse perímetro, para esse período de tempo e para o perímetro que eu defini. Vamos aqui, isso, botar para me visualizar apenas a banda VV. Vou colocar um stream aqui para ficar melhor de visualizar. Ok. E aqui está a minha banda VV. E ela, como a gente já consegue ver aqui nesse primeiro momento, né? Eu tenho o imageamento das áreas que foram inundadas. Claro que eu não consigo ver o que está por debaixo das árvores. As áreas inundadas por debaixo das árvores não foram captadas, não foram obtidos os sinais das áreas alagadas e que permaneceram com as copas de árvore por cima. Tá ok? Então não consigo isso, mas eu consigo ver toda a área que foi submersa pelas águas. Continuando o nosso código, posso apagar aqui esse mapa de layer. Posso até colocar aqui para um fim de organização, né? Vamos colocar aqui primeira etapa. A primeira etapa, ela basicamente foi o carregamento da coleção Sentinel-1. Enquanto que a segunda etapa, aqui um espaçamento entre eles. Segunda etapa, ela vai corresponder ao cálculo de um índice normalizado que vai me permitir obter justamente o destaque dessa mancha de inundação, que é o destaque que eu apresento lá no início desse vídeo. Esse índice em específico que a gente vai estar usando vai ser um índice adaptado a partir de um índice bastante famoso usado para os dados de radar, que é o índice de radar normalizado, ou índice normalizado de radar. Tá bom? A gente vai fazer uma pequena modificação na estrutura básica desse índice,
Se vocês vierem aqui no Google e procurar RVI Radar Fórmulas, ver aqui em imagens, vocês vão ver essa fórmula bem aqui, ó. Essa fórmula aqui é a fórmula do índice que a gente vai estar usando, só que não é basicamente essa fórmula aqui. Tem uma pequena alteração que a gente vai estar fazendo nessa fórmula aqui, é colocar essa segunda estrutura aqui elevada ao quadrado, tá bom? Basicamente só isso, a fórmula continua sendo a mesma. A gente só vai elevar essa segunda estrutura aqui, ó, ao quadrado. Vamos fazer esse código? Para fazer isso, claro, tem diversos caminhos na programação para fazer isso, mas eu gosto bastante de criar uma função. E assim, toda vez que eu precisar repetir, eu só chamo a função novamente e posso colocar isso em diferentes estruturas, tá bom? Para construir uma função, a gente vai chamar function e vai chamar essa função de cálculo do RVI modificado. Então, cálculo RVI mod. E essa função vai me retornar um objeto, que vai ser uma image. Tá ok? Vamos agora passar as informações referentes, que vai ser uma variável chamada VH. Essa variável chamada VH, ela vai ser a image selecionada, que corresponde à banda VH. A mesma coisa eu vou fazer para a banda VV. Então, eu estou selecionando, basicamente, ela vai selecionar aqui dessa coleção que eu criei inicialmente, os dados VV e VH. Ficou faltando bem aqui uma vírgula, ponto e vírgula, ok. Deixe-me ver, assim, VV, não pode ser o mesmo nome. E agora eu vou criar uma variável que ela vai ser basicamente o RVI mod, o RVI modificado, que ele vai corresponder à seguinte equação. É a fórmula de cálculo do RVI, que é o VH multiplicado ao quadrado, vezes multiplicado por 4, dividido pelo VV edit VH. Ponto poll, que é justamente esse elevado ao quadrado. No caso, o quadrado é representado por 2. Se eu quiser, por exemplo, elevar ao cubo, 3. Elevar a oitava potência, 8. Tá ok? Então, esse númerozinho aqui define a elevação. E esse comando aqui, poll, faz a elevação. E eu quero que seja renomeado no final. Vai ser o rename RVI mod. No caso, eu vou colocar RVI mod. Ponto e vírgula. E eu quero um retorno no final disso. Eu quero que ele me retorne return uma image também. Mas eu quero que essa image ela seja adicionado, ou seja, um edit bands, uma adição de bandas minúsculo, ao RVI mods. Ou seja, eu quero que o RVI mod seja adicionado às bandas da minha coleção. Bem aqui. E fecho a lista. Deixa eu me ver se... Opa, retur é com R. Bem aqui. Agora sim. E aí escrevendo errado. Está dando erro de sintaxe. Agora, na terceira etapa, o que eu vou fazer vai ser aplicar. Terceira etapa vai ser a aplicação da fórmula que a gente criou na função, da fórmula presente na função acima, que é essa fórmula de função aqui. Eu vou aplicar ela sobre a minha image collection, fazer o cálculo e retornar uma segunda image collection, onde o RVI o RVI modificado vai estar inserido. Tá bom? Então, basicamente, eu criei uma nova variável. Essa nova variável vai se chamar S1 modificado RVI. Opa, não pode ser assim. Aqui, beleza. Vai ser essa minha nova coleção.
E essa minha nova coleção vai ser a coleção antiga, ou seja, o S1 Collection, ponto map, para adicionar, para realizar a função daqui de cima. Tá ok? E agora eu posso passar um map para mim ver como foi que ficou o resultado final. Add Layer. Deixa eu inserir aqui a nova coleção. Opa, vou escrever errado. Ia fazendo errado aqui. Ctrl C, Ctrl V. Run. Opa, ficou bem. Edit. Vou errar bem aqui o nome. Assim, vv.edit. Ótimo, vamos lá. Se eu vier aqui, ó, estou com a minha banda RVI Mod inserida. Ela está variando aqui no intervalo. Deixa eu aprimorar esse intervalo aqui. Eu não vou querer muito esse intervalo. Deixa eu definir um intervalo no 0. Entre, na verdade, -1 e 0. Opa, bem aqui. RVI Mod. O intervalo original dele é -1 a 0. Aplicar. Opa, eu consigo ver mais ou menos aqui a mancha de inundação. Ó. Ela ficou em tons de cinza, enquanto o urbano, outras áreas, ficou em tom mais... Ficou na cor preta. Foi. Mas vamos definir aqui um intervalo um pouco mais estrito. Eu quero o menos 0,07 até o 0. Quero esse intervalo aqui um pouquinho mais. Aí, agora sim. Eu consigo ver a mancha de inundação com mais destaque. Bora melhorar aqui. Menos 0, ponto não, vírgula 0,3. Mais restrito ainda. Olha aí, agora sim consigo ver aqui a mancha de inundação, já quase como o nosso resultado final ali do início. Beleza. Mas perceba que aqui ele ainda está com toda a outra estrutura, ou seja, está toda a imagem aqui. Eu não quero toda a imagem, eu quero apenas a visualização dessa mancha aqui, que está neste intervalo bem aqui que eu defini. Menos 0,07 a menos 0,03. Eu quero apenas isso. Como é que eu faço? A maneira mais simples de fazer isso aqui dentro do G é criando uma máscara. E é isso que a gente vai estar fazendo agora. A nossa quarta etapa vai ser justamente a criação dessa máscara. Quarta etapa vai ser a criação de uma máscara delimitadora. Tá ok? Essa máscara delimitadora, para fazer ela, também iremos usar uma máscara, tem acento bem aqui, máscara. Iremos estar usando uma função novamente. Então vamos lá, function. E essa function vai ser mask float, de inundação. E ela vai me retornar uma image novamente. Para isso, eu vou precisar de uma variável que vai ser o RVI, que ela vai ser igual a image.select. No caso, eu vou estar selecionando a banda chamada RVI mod. Ela tem que estar entre aspas simples. Então, vem cá, vem cá. Isso, apaga aqui essa. Aí. E agora eu tenho que passar o intervalo espectral que eu quero que seja filtrado. Então, mask vai ser igual ao RVI, que é esse aqui de cima, RVI, ponto GT, que no caso é menos 0,07. E eu vou acrescentar aqui um end, que é para que ele me retorne somente aqueles dados que forem verdadeiros nas duas seções. A segunda seção, eu vou colocar ela como sendo o RVI.LT, que vai ser para ele me retornar 0,4. Tudo que for menor ao 0,04, ele vai me retornar como verdadeiro, e o que for maior vai ser considerado falso e vai ser removido.
definido o end. Por fim, eu vou criar uma nova variável que vai se chamar a masked image, que ela basicamente vai ser o RVI aplicada à máscara, então update mask. Pronto, mask, que é a aplicação dessa fórmula. Está bem aqui, a fórmula delimitadora. Ponto e vírgula, e eu vou querer que ela me retorne uma nova imagem, return, uma image, com o adicional de bandas chamado masked image. Ponto rename, vou querer renomear isso aqui, então rename RVI mod masked. Null e true. Basicamente, eu quero que ele me retorne apenas os verdadeiros e não o falso. Tá bom? Então, eu vou querer que ele me preserve os valores que estão entre 0.07 e 0.04 e tudo que for acima ou abaixo desse intervalo seja removido e permaneça apenas essa estrutura. E agora, eu vou aplicar essa máscara sobre a minha coleção. Então, agora, para a última e quinta etapa, eu vou realizar uma aplicação da máscara sobre o RVI mod, e visualizar a mancha de inundação. Tá ok? Para isso, eu vou criar uma variável chamada de S1 masked. Essa variável ela vai pegar o meu S1 mod RVI, que basicamente é o meu segundo image collection. Lembrando, eu tive aqui o meu primeiro image collection contendo os dados de polarização. Agora eu tinha feito um segundo image collection onde tinha os dados de polarização mais o cálculo do RVI modificado. E agora eu estou fazendo um terceiro image collection que vai ter os dois conjuntos de dados anteriores mais essa imagem contendo apenas o intervalo espectral que corresponde às manchas de inundação, aos pixels das manchas de inundação, tá bom? E esse terceiro image collection vai se chamar S1 masked. Agora eu vou aplicar um map para adicionar o mask float, tá? Que é esse aqui, a fórmula de delimitação, a função de delimitação. Agora eu vou criar uma segunda image collection chamada de máscara preliminar, que ela vai corresponder a essa variável da image collection, onde eu vou dar um field sobre ela. E agora eu vou criar uma terceira, selecionando o dado específico da minha image, da minha banda espectral referente à máscara de inundação, que eu denominei aqui de Have Mod Masked. Tá bom? Essa variável eu vou colocar ela como máscara final, máscara final, maiúsculo. Eu vou dar igual a máscara preliminar, essa bem daqui, Ctrl V, e eu vou estar selecionando a banda específica, que é essa daqui, o RVI Mod Masked. E agora eu posso aplicar um map, ponto add layer e visualizar
essa é a minha máscara final. Opa, cometi algum erro bem por aqui. Mask Float, opa. Deixa eu dar aqui um Ctrl C, eu escrevi Float com minúsculo, que era maiúsculo. Mask Float. Agora, ok, consegui gerar aqui a minha mancha de inundação, minha máscara contendo a delimitação da mancha de inundação. Mas perceba que ficou uns buracos aqui. Eu quero preencher esses buracos. Então eu vou aumentar aqui o meu intervalo de dentro. Em vez de menos 0,04, vou colocar apenas 0. Run novamente. Opa, agora sim, a máscara veio. Só ela. Mas perceba que ela não está ali como eu mostrei no início, né, do vídeo. Vamos deixar como eu mostrei lá no início do vídeo. Se eu vier aqui e colocar aqui 100%, aplicar, perceba aqui que tem uma mudança nos tons de cinza. Uns tons mais claros, tons mais escuros de cinza, né? Vamos dar uma cor melhor para esses tons. Vamos aqui em paleta e criar 3 paletas de cores. Um azul no início. Opa, vem aqui nessa. Um azul. Um amarelo. E um vermelho. E vamos aplicar. Close. E olha só, nossa mancha de inundação está definida. E mais uma coisa bem interessante, eu consigo ver a quantidade de sedimentos. Quais são as áreas que tem mais e menos sedimentos aqui no nosso mapeamento, ou seja, houve maior carregamento, maior fluxo de matéria aqui dentro das estruturas inundadas. Tá bom? E olha só que bacana, aparece até mesmo a área inundada com pigmentos mais intensos e menos intensos de carregamento de sedimento dentro do terminal que foi alagado. Acho que é o aeroporto internacional lá do Rio Grande, lá de Porto Alegre. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado da aula. Não se esqueça de dar o like se gostou e de deixar seu comentário, caso tenha alguma dúvida.